O canal Reino dos Céus vos apresenta os Estudos 7, A Origem da Taná, parte 5. Quem foram os escritores da Taná? Como vimos em nossos estudos anteriores, a Taná surgiu através do Ruach HaKodesh, Espírito Santo. Veio através da inspiração ativa do Ruach HaKodesh, Espírito Santo, através da forma passiva dos Soferim, escribas, que registraram de forma escrita toda a vontade do Eterno. Vindo definitivamente quando Esdras, juntou todos os escritos sagrados numa coleção de Sefer Kadoshim, livros santos, através da Midrashim Bnei Israel, literaturas dos filhos de Israel, quando na ocasião do Eterno se calar através dos profetas, os Seferim, livros, ganharam lugar e Israel se tornava então o povo do livro, e os escritos se tornavam a palavra de Deus. Como outrora falamos, os tradutores fizeram sua parte, mas não foram peças importantes e nem essenciais para o Criador. Mas as peças-chave foram os Navim, profetas, e os Soferim, escribas, uma vez que estes mantinham um contato e uma vida em especial com o sagrado. Sendo que todos os escritores foram inspirados pelo Ruach HaKodesh, Espírito Santo, coisa que não podemos afirmar em relação aos tradutores, pois que se os mesmos também estivessem inspirados, não teriam cometido tantos erros como vemos em suas traduções, pois o Ruach HaKodesh, Espírito Santo, não comete erros. E como já esboçamos no estudo passado, temos o nome de cada um dos escritores para cada livro escrito. Apesar de não termos certeza absoluta, vamos aqui citar o que é mais aceito e ensinado pela tradição sobre o assunto. E vamos pontuar e citar os mais importantes dentro daquilo que se tem certeza. Para isso, precisamos lhes falar que a Taná teve 24 livros escritos por no mínimo de 21 a 36 escritores, e que no mínimo ou ao máximo, todos eles foram escritos pela inspiração do Ruach HaKodesh, Espírito Santo, desde a escrita do primeiro ao último livro da Taná, levando para isso aproximadamente 1050 anos, entre os anos de 2500 a 450 a.C. Livros que foram escritos dentro destes períodos da história de Yasharal, Israel. Segunda relação histórica de Israel. Primeiro, patriarcal, de 1921 a 1635. Segundo, Israel no Egito, de 1491. Terceiro, Israel no deserto, de 1491 a 1451. Quarto, a conquista de Canaã, de 1451 a 1444. Quinto, Juízes, de 1425 a 1095. Sexto, Monarquia, de 1095 a 975. Sétimo, Reino Dividido, de 975 a 618. Oitavo, Período do Exílio, Cativeiro Babilônico, de 618 a 538. Cativeiro Persa, de 538 a 445, e o período da restauração de Israel, a partir de 445, com o nono período interbíblico, de 430 a.C. a 30 d.C. E para constar a deportação para o exílio babilônico, temos a primeira em 618 a.C., a segunda em 607, a terceira em 16 de março de 597, e tendo por fim do exílio em 538 a.C. E para constar como método de interpretação, temos no infográfico em azul um pouco mais escuro, o anti-exílio de Yasharal Tzafon, Yasharal do Norte, e Yasharal Daron, Yasharal do Sul, também conhecido como Yahud, mostrando-lhes as capitais do reino dividido, dando uma atenção especial à escrita em azul um pouco mais claro onde diz reino dividido, quando surge Shomeron, de Manassé, de 880 a 722.
que é conhecida por vocês hoje como Samaria, sendo os profetas que escreveram dentro do exílio, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os profetas que escreveram após o exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Sendo que destacamos também essa tabela pela ordem cronológica, tendo o livro de Jó sendo escrito por volta de 3.398 a.C. ou por volta de 1890 a.C., pelos escritores Jó ou Moisés, ou ainda pela teoria recente de maneira incerta ou Salomão, sendo a Torá escrita de 1445 a 1405 pelo escritor Moisés, tendo o livro de Josué escrito por volta de 1400 a 1375 pelo escritor Josué, ou pela teoria recente de 640 a 609 com o escritor incerto, tendo o livro de Juízes sendo escrito por volta de 1050 a 1000 pelo escritor Samuel, ou pela teoria recente com data incerta e escritor incerto, sendo o livro de Ruth escrito por volta de 1050 ou 500 através de Samuel, pela teoria recente em 1030 ou 1210 por Samuel ou Ruth, tendo o livro de 1 Samuel escrito por volta de 1020 a 931 pelos escritores Samuel e Natã, sendo pela teoria recente de 630 a 540 por Natã, Gade ou Salomão, tendo o livro de Salmos sendo escrito por volta de 1000 a 300 por Davi e mais 3, sendo na teoria recente a partir de 1440 a 405 por Moisés, os filhos de Corá, Remã, Etã, Davi, Salomão e ou Asaf, tendo o livro de 2 Samuel sendo escrito por volta de 931 a 722 por Natã, ou pela teoria recente de 630 a 540 por Gade, Natã ou Salomão, tendo o livro de Provérbios sendo escrito por volta de 970 a 700 por Salomão, ou pela teoria recente de 1015 a 975 por Davi e ou Salomão, tendo o livro de Cantares sendo escrito por volta de 960 por Salomão, ou na teoria recente por volta de 1005 por Salomão e recopiado por alguém entre os anos de 450 a 330, tendo o livro de Eclesiastes sendo escrito por volta de 935 por Salomão, ou na teoria recente escrita por Salomão, porém recopiada por alguém entre os anos de 450 a 180. Tendo o livro de Obadias sendo escrito por volta de 840 pelo próprio Obadias, ou na teoria recente por volta de 587. Tendo o livro de Joel sendo escrito por volta dos anos de 835 a 830 pelo próprio Joel, ou pela teoria recente recopiado por alguém por volta de 400. Tendo o livro de Amós sendo escrito por volta dos anos de 760 a 765 pelo próprio Amós, ou pela teoria recente por volta dos anos de 800 pelo mesmo. Tendo o livro de Jonas sendo escrito por volta do ano de 760 pelo próprio Jonas, ou então por volta do século 8 pela teoria recente com o seu escritor incerto. Tendo o livro de Miqueias sendo escrito por volta de 740 a 710 pelo próprio Miqueias, ou pela teoria recente do ano de 742 a 701 pelo mesmo. Tendo o livro de Oséias sendo escrito por volta de 715 a 710 pelo próprio Oséias, ou pela teoria recente de 755 a 721 pelo mesmo. Tendo o livro de Isaías sendo escrito por volta de 700 a 680 pelo próprio Isaías, ou pela teoria recente de 740 a 701 pelo mesmo. Tendo o livro de Sofonias sendo escrito por volta de 630 pelo próprio Sofonias, ou pela teoria recente por volta de 640 a 609 pelo mesmo.
tendo o livro de Naum sendo escrito por volta de 630 a 620 pelo próprio Naum, ou então pela teoria recente de 663 a 612 pelo mesmo, tendo o livro de Abacuque sendo escrito por volta do ano de 606 pelo próprio Abacuque, ou pela teoria recente de 605 a 597 pelo mesmo, tendo o livro de Ezequiel sendo escrito por volta de 590 a 570 pelo próprio Ezequiel, ou pela teoria recente de 592 a 570 pelo mesmo, tendo o livro de Lamentações sendo escrito por volta de 586 a 585 por Jeremias, ou na teoria recente de 587 a 586 pelo mesmo, tendo o livro de Jeremias sendo escrito por volta de 585 a 580 pelo próprio Jeremias, e pela teoria recente por volta do ano de 605 pelo mesmo, tendo o livro de 1º e 2ª Reis sendo escrito por volta de 560 a 538 por Jeremias, ou pela teoria recente de 590 a 560 pelo mesmo, tendo o livro de Daniel sendo escrito por volta de 536 a 530 pelo próprio Daniel, ou pela teoria recente de 540 a 530 pelo mesmo, tendo o livro de Ageu sendo escrito por volta do ano de 520 pelo próprio Ageu, e pela teoria moderna um consenso, tendo o livro de Zacarias sendo escrito por volta do ano de 520 a 470 pelo próprio Zacarias, ou pela teoria moderna por volta do ano de 520 pelo mesmo, tendo o livro de Esther sendo escrito por volta de 465 por Esdras, ou pela teoria recente por volta de 482 a 478 por Esdras ou por Mordecai, tendo o livro de Esdras sendo escrito por volta de 538 a 537 pelo próprio Esdras, ou pela teoria recente de 423 a 405 pelo mesmo, tendo o livro de Malaquias sendo escrito por volta de 430 a 420 pelo próprio Malaquias, ou pela teoria recente por volta do ano de 430 pelo mesmo, tendo o livro de Neemias sendo escrito por volta do ano de 423 pelo próprio Neemias, ou pela teoria recente do ano de 431 a 430 pelo mesmo, tendo o livro de 1ª e 2ª Crônicas sendo escrito por volta de 425 a 400 por Esdras, ou pela teoria recente por volta de 430 pelo mesmo. Esta é a lista dos escritores por ordem dos livros da Taná: Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, Nevim, Yehoshua, Shoftim, Shamuel Aleph, Shamuel Bet, Melechim Aleph, Melechim Bet, Yeshayahu, Yirmiyahu, Yehezkel, Sefer e Trei Assar, Hoshea, Yoel, Amos, Obadiah, Yoná, Miká, Nahum, Habacuque, Sefaniah, Hagai, Zecariah e Malach, Ketuvim, Hut, Tehelim, Iov, Mishlei, Kohelet, Shir Hashirim, Eiha, Irmiyahu, Daniel, Esther, Ezra, Nehemia, Divrei Hayamin Aleph e Divrei Hayamin Bet, sendo a Torá escrita por Moisés, com porções escritas por Josué, os 3 últimos capítulos de Deuteronômio, de números 32, 33 e 34, para relatar a morte de Moisés, sendo o livro de Josué escrito por Josué, com porções escritas por Finéias ou Eleazar, os últimos 5 versículos do livro, capítulo 24, dos versos 29 ao 33, para relatar a morte de Josué, sendo o livro de Juízes escrito por Samuel, e o livro de Samuel escrito pelo próprio Samuel, com porções escritas por Natã e Gade, a partir da morte de Samuel, dos capítulos 25 ao 31 do 1º livro, e todo o 2º livro dos capítulos 1 ao 24, sendo o livro de Reis escrito por Jeremias, o livro de Isaías pelo próprio Isaías, o livro de Jeremias pelo próprio Jeremias e o livro de Ezequiel pelo próprio Ezequiel, sendo os livros sequentes
de Oséias escrito por Oséias, Joel por Joel, Amós por Amós, Obadias por Obadias, Jonas por Jonas, Miqueias por Miqueias, Naum por Naum, Abacuque por Abacuque, Sofonias por Sofonias, Ageu por Ageu, Zacarias por Zacarias e Malaquias por Malaquias. Sendo o livro de Ruth escrito por Samuel, o livro de Salmos por Davi ou Asaf, os filhos de Corá ou Moisés, Remã, Etã e Salomão, sendo o livro de Jó possivelmente escrito por Jó ou Moisés, Salomão ou Eliú, sendo o livro de Provérbios escrito por Salomão ou Agur ou Lemuel, sendo o livro de Eclesiastes escrito por Salomão, Cântico dos Cânticos por Salomão e Lamentações por Jeremias, o livro de Daniel sendo escrito por Daniel, o livro de Ester escrito por Esdras ou Mordecai, o livro de Esdras escrito por Esdras, o livro de Neemias escrito por Neemias ou Esdras, e o livro de Crônicas escrito por Esdras. Mas para não ficarmos só por aqui no vídeo, vamos falar um pouco sobre os escritores, pois da época e dos livros já falamos no estudo anterior, no estudo 7.4, sobre quando surgiu a Tanakh e suas divisões. Listamos para vocês as informações dos principais escritores, e quanto aos possíveis coadjuvantes só iremos mencioná-los, ok? Vamos à lista, segue ela a seguir. Moshe ben Amram. Nome completo: Moisés, filho de Amram, conhecido como Moisés. Nascimento aproximado: 1500 a.C. Local do nascimento: Gósen, Baixo Egito. Viveu 120 anos. Morte aproximada: 1380 a.C. Local da morte: Monte Pisga, do Monte Nebo, em Moabe, na margem oriental do Rio Jordão. Cidadania: Yaxarilita e egípcio. Etnia: semita, hebreu, cananita. Tribo de Levi. Período da história de Israel: segundo, do Egito, e terceiro, do deserto. Estudo aperfeiçoamento: criado e treinado como faraó para governar, escola de escribas e ensinado pelo próprio Yah. Ocupação: filho de faraó, príncipe egípcio, pastor de ovelhas, enviado, representante, libertador, líder, governante, legislador, juiz, mestre, profeta e escriba. Principais interesses: liderar, libertar e administrar. Religião: monoteísta. Livros escritos: 5. Sefer e Torá, a saber, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Datação dos livros aproximado: de 1445 a 1405 a.C. Escrito no deserto. Yehoshua Hoshea ben Nun. Nome completo: Josué Oséias, filho de Num, conhecido como Josué. Nascimento aproximado: 1415 a.C. Local do nascimento: Gósen, Baixo Egito. Viveu 110 anos. Morte aproximada: 1305 a.C. Local da morte: Timnat-Será, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Cidadania: Yaxarilita e egípcio. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo: Efraim. Período da história de Israel: segundo, do Egito, terceiro, do deserto e quarto, da conquista de Canaã. Estudo e aperfeiçoamento: treinado e preparado por Moshe no deserto e guiado pelo próprio Yah. Ocupação: escravo, discípulo, assistente e sucessor de Moshe. Líder, governante, espia, guerreiro, juiz, mestre, profeta e escriba. Principais interesses: libertar e administrar. Religião monoteísta. Livros escritos: 1.
o de Josué, com porções escritas de Deuteronômio para relatar a morte de Moisés, a saber, os 3 últimos capítulos, de número 32, 33 e 34. Datação do livro aproximado, de 1400 a 1375 a.C., escrito em Canaã. Samuel ben Elcana. Nome completo: Samuel, filho de Elcana, conhecido como Profeta Samuel. Nascimento aproximado: 1092 a.C. Local do nascimento: Ramá do Norte. Viveu aproximadamente 80 anos. Morte aproximada: 1012 a.C. Local da morte: Ramá do Norte, região de Benjamim, Palestina. Cidadania: Yasharelita. Etnia: semita, hebreu, cananita. Tribo: Efraim. Período da história de Israel: 5º dos juízes, 6º da monarquia e 7º do reino dividido. Estudo e aperfeiçoamento: ensinado no templo e supervisionado pelo sacerdote Eli e seus filhos Hofni e Finéias. Ocupação: discípulo e assistente do sacerdote Eli, juiz, profeta, sacerdote e administrador. Principais interesses: administrar e profetizar. Religião: monoteísta. Livros escritos: 3. Juízes, Rute e Samuel, sendo que Samuel só escreveu o seu livro de Samuel até o capítulo 24, mas com a continuação do livro feita por outro alguém, ficou como se ele tivesse escrito 2 livros e meio. Datação dos livros aproximados: o de Juízes em 1050, o de Rute em 1050 e o de Samuel em 1020 a.C., todos escritos em Yasharal. Natan ben Atai. Nome completo: Natã, filho de Atai, conhecido como Profeta Natã. Nascimento aproximado: em 1032 a.C. Local do nascimento: não se sabe, mas em Yasharal. Viveu aproximado: não se sabe. Morte aproximado: não se sabe ao exato, mas por volta de 962 a.C. Local da morte: não se sabe. Cidadania: Yasharelita. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo: de Judá. Período da história de Israel: 6º da monarquia. Estudo e aperfeiçoamento: não se sabe. Ocupação: profeta, conselheiro real e escriba. Principais interesses: profetizar, aconselhar o rei e escrever. Religião monoteísta. Livros escritos: 1. Continuou o livro de Samuel. A partir da morte de Samuel, do capítulo 25 ao 31, do que seria o primeiro livro de Samuel, e todo o segundo livro dos capítulos 1 ao 24 que não foi escrito por Samuel. Datação dos livros aproximado: 960 a.C., escrito em Yasharal. Gad. Nome completo: Gad, conhecido como Profeta Gad. Nascimento aproximado: em 1000 a.C. Local do nascimento: Judéia, Yasharal. Viveu aproximado: não se sabe. Morte aproximada: por volta de 930 a.C. Local da morte: não se sabe. Cidadania: Yasharelita. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo: de Judá. Período da história de Israel: 6º da monarquia. Estudo e aperfeiçoamento: não se sabe. Ocupação: profeta, conselheiro real e escriba. Principais interesses: profetizar, aconselhar o rei e escrever. Religião: monoteísta. Livros escritos: 1. Continuou o livro de Samuel. A partir da morte de Samuel, do capítulo 25 ao 31, do que seria o primeiro livro de Samuel, e todo o segundo livro dos capítulos 1 ao 24 que não foi escrito por Samuel. Datação dos livros aproximado: 931 a.C., escrito em Yasharal. Irmiahu ben Helquiah. Nome completo: Jeremias, filho de Elquias,
conhecido como Profeta Jeremias. Nascimento aproximado, em 650 a.C. Local do nascimento, Anatote, região de Benjamim, reino de Acharal. Viveu aproximado 63 anos. Morte aproximada, em 587 a.C. Local da morte, Egito. Cidadania, Yaxarelita do Norte e Assírio-Babilônico. Etnia, Semita, Hebreu e Cananita. Tribo de Benjamim. Período da história de Israel. 8º A, do cativeiro babilônico. Estudo e aperfeiçoamento. Formado na Beit Soferim, Escola dos Escribas. Ocupação: pesquisador, historiador, profeta e escravo. Principais interesses: profetizar, exortar e lamentar a nação. Religião monoteísta. Livros escritos: 3. Jeremias, Lamentações e Reis. Datação dos livros aproximado: 585 o de Jeremias, 580 o de Lamentações, 560 o de Reis. Escritos próximo a Yarushalayim. Yeshayahu ben Amós. Nome completo: Isaías, filho de Amós, conhecido como Profeta Isaías. Nascimento aproximado: 765 a.C. Local do nascimento: não se sabe a cidade, mas foi no reino de Yahudá. Viveu aproximado 92 anos. Morte aproximada: 673 a.C. Local da morte: Jerusalém. Cidadania: Yaxarelita do Sul, judeu. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo de Judá. Período da história de Israel. 7º do reino dividido. Estudo e aperfeiçoamento. Formação nas culturas típicas de Yarushalayim e de Yaxaral, Jerusalém e Israel, assim como do Beit Hamikedash, do templo. Ocupação: conselheiro de guerra do rei, de família real, profeta e escriba. Principais interesses: profetizar e exortar. Religião monoteísta. Livros escritos: 1. O de Isaías. Datação do livro aproximado de 700 a 680 a.C. Escrito em Yarushalayim. Yehezkel ben Buzi. Nome completo: Ezequiel, filho de Buzi, conhecido como Profeta Ezequiel. Nascimento aproximado: em 622 a.C. Local do nascimento: Yarushalayim, reino de Yahudá. Viveu aproximado 52 anos. Morte aproximado: 570 a.C. Local da morte: Nova Babilônia. Cidadania: Yaxarelita do Sul, judeu e assírio babilônico. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo de Judá. Período da história de Israel. 8º A, do cativeiro babilônico. Estudo e aperfeiçoamento. Formado na Beit Kohanim, escola de sacerdotes. Ocupação: sacerdote e profeta. Principais interesses: profetizar, exortar e ministrar. Religião monoteísta. Livros escritos: 1. O de Ezequiel. Datação do livro aproximado de 590 a 570 a.C. Escrito em Yerushalayim. Hoshea ben Beri. Oséias, filho de Beri, conhecido como Profeta Oséias. Nascimento aproximado: não se sabe. Local do nascimento: Samaria e Acharal do Norte. Viveu: não se sabe. Morte aproximado: não se sabe. Local da morte: Safade, reino de Acharal do Norte. Cidadania: Yaxarelita do Norte, samaritano. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo: não se sabe. Período da história de Israel. 7º, reino dividido. Estudo e aperfeiçoamento: não se sabe. Ocupação: profeta que casou com uma prostituta. Principais interesses: profetizar e exortar.
Religião monoteísta. Livros escritos. 1. Odeoséias. Datação do livro aproximado de 715 a 710 a.C. Escrito em Yahudá. Joel ben Petuel. Nome completo: Joel, filho de Petuel, conhecido como Profeta Joel. Nascimento aproximado, não se sabe. Local do nascimento: cidade de Judá, Yacharal do Sul. Viveu, não se sabe. Morte aproximado, não se sabe. Local da morte, não se sabe. Cidadania: Yacharelita do Sul, judeu. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo de Judá. Período da história de Israel, sétimo do reino dividido. Estudo e aperfeiçoamento, não se sabe. Ocupação: sacerdote e profeta. Principais interesses: ministrar, profetizar e exortar. Religião monoteísta. Livros escritos. 1. O de Joel. Datação do livro aproximado de 835 a 830 a.C. Escrito em Yahudá. Amós Tecoa. Nome completo: Amós de Tecoa, conhecido como Profeta Amós. Nascimento aproximado: 745 a.C. Local do nascimento: Tecoa, Yacharal do Sul. Viveu, não se sabe. Morte aproximado, não se sabe. Local da morte, não se sabe. Cidadania: Yacharelita do Sul, judeu. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo: não se sabe. Período da história de Israel, sétimo do reino dividido. Estudo e aperfeiçoamento, não se sabe. Ocupação: fazendeiro, criador de gados, plantador de frutas, cultivador de sicomoros e profeta. Principais interesses: profetizar e exortar. Religião monoteísta. Livros escritos. 1. O de Amós. Datação do livro aproximado de 760 a 765 a.C. Escrito em Yahudá. Obadiah ben Yeriel. Nome completo: Obadias, filho de Jeiel, conhecido como Profeta Obadias. Nascimento aproximado, não se sabe. Local do nascimento: Siquém, Yacharal do Norte. Viveu, não se sabe. Morte aproximado, não se sabe. Local da morte, não se sabe. Cidadania: Yacharelita do Norte. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo: não se sabe. Período da história de Israel, sétimo do reino dividido. Estudo e aperfeiçoamento, não se sabe. Ocupação: profeta contra Edom. Principais interesses: profetizar contra os edomitas. Religião monoteísta. Livros escritos. 1. O de Obadias. Datação do livro aproximado de 840 a.C. Escrito em Jerusalém. Yonah ben Amittai. Nome completo: Jonas, filho de Amittai, conhecido como Profeta Jonas. Nascimento aproximado por volta do século 9 a.C. Local do nascimento: cidade de Benjamim, Yacharal do Norte. Viveu aproximado, não se sabe. Morte aproximado por volta do século 8 a.C. Local da morte: Mosul, Nínive, Iraque. Cidadania: Yacharelita do Norte. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo de Benjamim. Período da história de Israel, sétimo do reino dividido. Estudo e aperfeiçoamento, não se sabe. Ocupação: profeta fujão e profeta restaurado. Principais interesses: fugir do ministério de profeta que o Eterno lhe deu e depois reassumindo o ministério para exortar a Nínive. Religião monoteísta. Livros escritos. 1. O de Jonas. Datação do livro aproximado de 760 a.C. Local escrito, não se sabe. Mica Morechete.
Nome completo: Miqueias de Moresete, conhecido como Profeta Miqueias. Nascimento aproximado: 740 a.C. Local do nascimento: Moresete Gate, Yaxaral do Sul. Viveu aproximado 70 anos. Morte aproximada 670 a.C. Local da morte: Reino de Judá. Cidadania: Yaxarilita do Sul, judeu. Etnia: semita, hebreu, cananita. Tribo de Judá. Período da história de Israel: sétimo do reino dividido. Estudo e aperfeiçoamento, não se sabe. Ocupação: pessoa do campo e profeta. Principais interesses: profetizar e exortar. Religião: monoteísta. Livros escritos: 1. O de Miqueias. Datação do livro aproximado: de 740 a 710 a.C. Escrito em Yahudá. Nahum ben Elkoshai. Nome completo: Naum, filho de Elkoshai, conhecido como Profeta Naum. Nascimento aproximado, não se sabe. Local do nascimento: Elcos, Yaxaral do Norte. Viveu, não se sabe. Morte, não se sabe. Local da morte, não se sabe. Cidadania: Yaxarilita, Yaxarilita do Norte. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo de Naphtali. Período da história de Israel: sétimo do reino dividido. Estudo e aperfeiçoamento, não se sabe. Ocupação, não se sabe. Principais interesses: profetizar e consolar. Religião: monoteísta. Livros escritos: 1. O de Naum. Datação do livro aproximado: de 630 a 620 a.C. Escrito em Yahudá. Habacuque ben Siroa Lovite. Nome completo: Abacuque, filho de Shioa Lovite, conhecido como Profeta Abacuque. Nascimento aproximado, não se sabe. Local do nascimento, não se sabe. Viveu aproximado, não se sabe. Morte aproximado, não se sabe. Local da morte, não se sabe. Cidadania: Yaxarilita. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo de Levi. Período da história de Israel: oitavo A do cativeiro babilônico. Estudo e aperfeiçoamento, não se sabe. Ocupação: profetizar. Principais interesses: profetizar, exortar e consolar. Religião: monoteísta. Livros escritos: 1. O de Abacuque. Datação do livro aproximado: em 606 a.C. Escrito em Yahudá. Sefania ben Cushi. Nome completo: Sofonias, filho de Cusi, conhecido como Profeta Sofonias. Nascimento aproximado, não se sabe. Local do nascimento, não se sabe. Viveu aproximado, não se sabe. Morte aproximado, não se sabe. Local da morte, não se sabe. Cidadania: Yaxarilita do Sul, judeu. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo de Judá. Período da história de Israel: sétimo do reino dividido. Estudo e aperfeiçoamento, não se sabe. Ocupação: camponês e profeta. Principais interesses: ajudar aos necessitados, profetizar e exortar. Religião: monoteísta. Livros escritos: 1. O de Sofonias. Datação do livro aproximado: em 630 a.C. Escrito em Yahudá. Hagai. Nome completo: Ageu, conhecido como Profeta Ageu. Nascimento aproximado, não se sabe. Local do nascimento, não se sabe. Viveu aproximado, não se sabe. Morte aproximado, não se sabe. Local da morte, não se sabe. Cidadania: Yaxarilita e assírio babilônico. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo de Levi. Período da história de Israel: oitavo C, pós-cativeiro babilônico e cativeiro persa. Estudo e aperfeiçoamento, não se sabe.
Ocupação: profeta do templo. Principais interesses: profetizar, exortar e encorajar. Religião: monoteísta. Livros escritos: 1. O de Ageu. Datação do livro aproximado: 520 a.C. Escrito em Jerusalém. Zacarias ben Berehia. Nome completo: Zacarias, filho de Baraquias. Conhecido como Profeta Zacarias. Nascimento aproximado: não se sabe. Local do nascimento: Nova Babilônia. Viveu aproximado: não se sabe. Morte aproximado: não se sabe. Local da morte: não se sabe. Cidadania: Yaxarilita, Assírio-Babilônico e Aquemênida. Etnia: Semita, Hebreu, Cananita e Assírio-Babilônico. Tribo: de Levi. Período da história de Israel: 8º C, pós-cativeiro babilônico e persa. Estudo e aperfeiçoamento: não se sabe. Ocupação: profeta e sacerdote. Principais interesses: profetizar, animar e ministrar. Religião: monoteísta. Livros escritos: 1. O de Zacarias. Datação do livro aproximado: de 520 a 470 a.C. Escrito em Jerusalém. Malach. Nome completo: Malaquias. Conhecido como Profeta Malaquias. Nascimento aproximado: não se sabe. Local do nascimento: Pérsia, Aquemênida. Viveu aproximado: não se sabe. Morte aproximado: não se sabe. Local da morte: não se sabe. Cidadania: Yaxarilita. Etnia: Semita, Hebreu, Cananita, Assírio-Babilônico, Aquemênida, Persa. Tribo: não se sabe. Período da história de Israel: 8º C, após o cativeiro babilônico e o cativeiro persa. Estudo e aperfeiçoamento: não se sabe. Ocupação: profeta, mensageiro e escriba. Principais interesses: profetizar e exortar. Religião: monoteísta. Livros escritos: 1. O de Malaquias. Datação do livro aproximado: de 430 a 420 a.C. Escrito em Jerusalém. David ben Isai. Nome completo: Davi, filho de Jessé. Conhecido como Rei Davi. Nascimento aproximado: 1040 a.C. Local do nascimento: Belém, Jerusalém. Viveu aproximados 70 anos. Morte aproximado: 970 a.C. Local da morte: cidade de Davi, Jerusalém. Cidadania: Yaxarilita. Yaxarilita do Sul, judeu. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo de Judá. Período da história de Israel: 5º dos juízes, 6º da monarquia, 7º do reino dividido. Estudo e aperfeiçoamento. Aulas grátis de administração e sacerdócio com Samuel, e aulas grátis de reinar com Saul e seu filho Jonatas. Ocupação: pastor de ovelhas, camponês, guerreiro, capitão da guarda, servo real, sacerdote e rei a partir dos 30 anos, reinando 40 anos. Principais interesses: apacentar e administrar. Religião: monoteísta. Livros escritos: 1. O de Salmos. Datação do livro aproximado: 1000 a.C. Escrito em Jerusalém. Yovav ben Yactan. Nome completo: Jobabe, filho de Ioctã. Conhecido como Jobabe. Nascimento aproximado: 2200 a.C. Abraão nasceu aproximadamente em 2052 a.C. Viveu aproximado: não se sabe. Local do nascimento: não se sabe. Morte aproximado: não se sabe. Local da morte: não se sabe. Cidadania: hebreu. Etnia: semita, hebreu e joquitita. Tribo: não tinha.
Período da história de Israel. Primeiro, patriarcal. Seu estudo, ocupação e principais interesses não se sabe. Religião monoteísta. Livros escritos. Possível Jó. Datação do livro aproximado. Não se sabe. Observação. Quanto a este Iovave, acreditamos ser o mais provável e lendário Jó do livro de Jó, uma vez que as evidências se intensificam após o relato da escritura registrada a partir do capítulo 10, dos versos 21 e 22 de Gênesis, onde fala que Sem teve 5 filhos, a saber, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arão, sendo que, no verso 23, Moisés, através do Espírito Santo, deixa registrado a prova real e cabal para nos mostrar o verdadeiro Jó. Verso que diz que os filhos de Arão foram Uz, Hul, Geter e Mas. Esse Uz é o dono das terras onde o lendário Jó bíblico vivia, o qual nos é relatado no capítulo 1 e verso 1 do próprio livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. É de crucial importância comentar que dos 5 filhos de Sem, a genealogia mais importante é a de Arfaxade, que vai gerar Éber e todo o povo hebreu. Mas o Espírito abre uma brecha no relato para citar os filhos de Arão, que é quem vai gerar os arameus. Mas outra coisa também crucial é que o Espírito vai citar a genealogia de todos os filhos de Peleg, até os filhos de Jacó, mas não deixa de registrar quem foram os filhos de Joquitã, do qual o caçula é o Jobabe do qual vos estamos falando. E dali em diante se encerra a citação dos filhos de Joquitã, ao passo que não continua a genealogia do mesmo, a qual sabemos que não terminou ali, mas que só não foi relatada porque não era a genealogia mais importante, da qual teria que se registrar até o nascimento do Messias ao longo das Escrituras. Portanto, esse Iovave, Jobabe, é com certeza o grande Jó, até porque o tradutor pode sim ter se equivocado ao traduzir o nome como Jó, uma vez que se Ovave tiver um dagueche, um pontinho no meio, ele dobra a letra, passando de Iov para Iov. Iov ben Issacar. Nome completo: Job, filho de Issacar, conhecido como Job. Nascimento aproximado: 1990 a.C. Local do nascimento: Canaã. Viveu aproximado, não se sabe. Morte aproximado, não se sabe. Local da morte, não se sabe. Cidadania: Yasharelita. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo de Issacar. Período da história de Israel. Primeiro dos patriarcas. Estudo e aperfeiçoamento, não se sabe. Ocupação, provavelmente pastoril. Principais interesses: apacentar ovelhas. Religião monoteísta. Livros escritos. Possível Jó. Datação do livro aproximado, não se sabe. Outra coisa importante de se salientar é que mesmo que o lendário Jó possa ser este filho de Issacar, ou no caso mais provável, o do filho de Joquitã, ambos os nomes em hebraico arcaico não seriam Iov, Job, como em qualquer dos casos em que este nome aparece na Taná, Bíblia. O nome registrado na escritura é como, que, para quem conhece hebraico arcaico, sabe que aí está escrito Aiov, e jamais Iov, e menos ainda Jó. Shelomo ben Melech David. Nome completo: Salomão, filho do rei Davi, conhecido como Rei Salomão. Local do nascimento: cidade de Davi, Jerusalém. Nascimento aproximado: 990 a.C. Viveu aproximado 59 anos. Morte aproximado 931 a.C. Local da morte: Jerusalém. Cidadania: Yasharelita. Yasharelita do Sul, judeu. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo de Judá.
Período da história de Israel. Sexto, da monarquia. E sétimo, do reino dividido. Estudo e aperfeiçoamento. Como príncipe e rei, Salomão aprendeu o que quis, tanto que foi chamado de o sábio Salomão. Ocupação. Começou a reinar com 12 anos, reinando 40 anos. Principais interesses: sabedoria, saber, escrever, reinar e conquistar. Religião: monoteísta. Livros escritos: 3. Provérbios, Cântico dos Cânticos e Eclesiastes. Datação dos livros aproximado: 970 o de Provérbios, 960 o de Cântico dos Cânticos e 935 o de Eclesiastes. Escritos todos em Jerusalém. Daniel Beltzazar. Nome completo: Daniel Beltzazar, conhecido como Profeta Daniel. Nascimento aproximado: em 620 a.C. Local do nascimento: Jerusalém, reino de Yahudá. Viveu aproximado 90 anos. Morte aproximado em 530 a.C. Local da morte: Suzã, Pérsia. Cidadania: Yaxarilita do Sul, judeu. Assírio babilônico. Aquemênida, persa. Etnia: semita, hebreu e cananita. Tribo de Judá. Período da história de Israel. Oitavo AB, do cativeiro babilônico ao persa. Estudo e aperfeiçoamento. Formado na Beit Soferim, escola de escribas, e formado na Beit Navim, escola de profetas. Ocupação: sábio, conselheiro real, governador, profeta e escriba. Principais interesses: administrar, profetizar, exortar e escrever. Religião: monoteísta. Livros escritos: 1. O de Daniel. Datação do livro aproximado: de 536 a 530 a.C., escrito em Jerusalém. Ezra ben Seraiah. Nome completo: Esdras, filho de Sereiá, conhecido como Esdras, o escriba. Nascimento aproximado: 504 a.C. Local do nascimento: Nova Babilônia. Viveu aproximado: não se sabe. Morte aproximada: não se sabe. Local da morte: Judéia. Cidadania: Yaxarilita do Sul, judeu. Assírio babilônico. Aquemênida, persa. Etnia: semita, hebreu, cananita e assírio babilônico. Tribo de Levi. Período da história de Israel. Oitavo BC, do cativeiro persa à restauração. Estudo e aperfeiçoamento: não se sabe. Ocupação: sacerdote, administrador e escriba. Principais interesses: sacerdócio e administrar. Religião: monoteísta. Livros escritos: 3. Crônicas, Ester e Esra. Datação dos livros aproximado: 538 o de Crônicas, 465 o de Ester e 400 a.C. o de Esra. Escritos todos em Jerusalém. Nehemia ben Hacaliah. Nome completo: Neemias, filho de Acalias, conhecido como Neemias. Nascimento aproximado: 473 a.C. Local do nascimento: Nova Babilônia. Viveu aproximado 60 anos. Morte aproximado: 413 a.C. Local da morte: Pérsia. Cidadania: Yaxarilita do Sul, judeu. Assírio babilônico. Aquemênida e persa. Etnia: semita, hebreu, cananita, assírio babilônico. Aquemênida, persa. Tribo de Judá. Período da história de Israel. Oitavo BC, do cativeiro persa à restauração. Estudo e aperfeiçoamento: não se sabe. Ocupação: camponês, copeiro real no palácio de Suzã.
reconstrutor de Jerusalém e governador. Principais interesses: reconstruir Jerusalém e o templo de Yah, e governar. Religião monoteísta. Livros escritos: 1. O de Neemias. Datação do livro aproximado de 423 a.C., escrito em Jerusalém. Portanto, resumindo, segundo estudos ao longo do tempo, datações, achados arqueológicos e o que é comumente usado pelos estudiosos e pela teologia em geral, temos um número mínimo de 21 escritores, chegando a um número máximo de 36. Mas hoje lhes falamos de 27 nomes, entre os principais autores diagnosticados como escritores. Mais algumas dúvidas principais, dentre elas, as de quem foram os autores que terminaram o livro de Samuel, se o profeta Natã ou o profeta Gade, ou ainda se os dois, como no caso da dúvida de qual foi o Jó afinal que escreveu o livro de Jó, podendo ser o Jovave, filho de Joctã, neto de Eber, ou se Jove, filho de Issacar, neto de Jacó. Por hoje encerramos por aqui. No próximo estudo estaremos vendo o estudo 7.6 sobre a Taná aramaica, essênia, judaica e samaritana. Que Deus lhe abençoe. Ministério Filhos de Deus, a remanescência. Shalom, Uli Hitraot.